Um herói traído retorna para se vingar. Esta é a história da vingança de Coriolano. O Plutarco, ele narra a vida de Coriolano em paralelo com a vida de Alcibíades, político ateniense que era discípulo de Sócrates e que incitou Atenas na Guerra do Peloponeso a atacar Siracusa, o que foi uma catástrofe para a cidade. Ele, comparando Coriolano e Alcibíades como dois homens que traíram a pátria no final da carreira deles, ele mostra realmente como Alcibíades e Coriolano eram o contrário um do outro. O Alcibíades, ele tinha uma série de insucessos militares, ele era muito ruim como militar, mas ele era um político excelente, era um homem que tinha um mel na boca, uma lábia, uma oratória, que o que ele perdia em campo de batalha, ele conseguia na ágora, no fórum. Já o Coriolano era o contrário. Coriolano era um militar excelente, era um militar formidável, nós vamos ver nessa aula como realmente o Coriolano consegue inclusive derrotar os romanos, mas ele no fórum, quando ele abria a boca, era uma desgraça, né? Ele era um caso perdido, ele era um homem teimoso, ele era um homem soberbo, ele era um homem que não era humilde e não tinha habilidade oratória realmente para conseguir o povo do lado dele. Isso causou muitos problemas para ele, né? Ou seja, era um bom militar, mas quando abria a boca, punha tudo a perder. E o Plutarco realmente mostra, né, como as virtudes, elas necessitam ter todo um conjunto e um conjunto social para poder realmente elas se frutificarem e agirem entre si, né? Não é à toa que o Aristóteles ele defende a oratória em relação a Platão. O Aristóteles ele fala que é necessário saber bem a oratória retórica para convencer as pessoas do bem. O Coriolano realmente, ele, quando estava bem intencionado, ele não sabia convencer. Aquilo que ele fazia, não só de bem intencionado, aquilo que ele fazia agindo politicamente para danificar os inimigos dele, ficava muito mais agravado. Bom, chegou realmente o dia do julgamento do Coriolano perante o povo. De acordo com Dionísio de Halicarnasso, ele se defende, mas de acordo com Tito Livio, ele foi revel. Foi a primeira vez na história de Roma, realmente, que ocorre um julgamento desse tipo. E, desde aquela época, a capacidade realmente de ser julgado pelo povo romano é algo que se é polêmico da República Romana. O Maquiavel, narrando esses acontecimentos no século XVI, ele vê isso como positivo, mantém uma certa impessoalidade na República e há medo de todos serem julgados pelo povo, e realmente o povo você não consegue ter as facilidades com que tem com o juiz. Já o Dionísio de Halicarnasso, discutindo isso de maneira mais próxima, ele reconhece os problemas da instituição e que ele reconhece também que muitas pessoas boas já foram levadas perante o povo, foram ultrajadas com acusações falsas, mas o julgamento perante o povo também serviu para muitas vezes condenar culpados. Então ele conclui: o julgamento perante o povo é bom ou mau de acordo com os tribunos. Se os tribunos são bons, os julgamentos são bons. Se os tribunos são maus, o julgamento é mau. Em certo sentido, isso se leva a todas as instituições, todas as conclusões, até quem fala tal instituição é corrompida. Não, aquela formatação daquela instituição com aquelas pessoas está corrompida. A instituição em si não é, né? Ainda que a instituição não flutue no ar, né? A instituição ela é feita de pessoas, né? Eu não posso falar realmente da Suprema Corte sem falar dos juízes que ocupam a Suprema Corte. A Suprema Corte não existe no ar, né? O Dionísio ele fala isso, depende dos tribunos, se esses julgamentos são bons ou são maus. O Coriolano realmente ele foi citado perante o povo. Vamos seguir o Dionísio de Halicarnasso. Então os tribunos realmente o acusam, né, perante o povo. As acusações contra o Coriolano, conforme foram colocadas na aula passada, eram acusação realmente de tentar destruir o povo romano, particularmente a plebe, através da venda de trigo mais caro, e violação da lei sagrada por realmente usar isso como uma forma de acabar com os tribunos da plebe e, consequentemente, aspirar à tirania, transformando Roma numa oligarquia, né, tirando o elemento democrático. Nós, numa tipificação moderna, colocamos como crime de genocídio. Por quê? No artigo 4, no artigo 6, inciso C do Estatuto de Roma, que, ironicamente, Estatuto de Roma moderno, que criou o Tribunal Penal Internacional, tipifica o crime de genocídio, lembrando que a aceitação do Tribunal Penal Internacional está prevista na Constituição Brasileira, no parágrafo 4º do artigo 5º. Muito bem. Esse inciso do Estatuto de Roma diz: sujeição intencional do grupo a condições de vida com vista a provocar sua destruição física total ou parcial. Praticado, agora o caput, praticado com intenção de destruir em todo em parte, grupo nacional, étnico, racial, religioso enquanto tal. Muito bem.
Poderia se questionar os plebeus entre nacional e étnico, no caso é só uma classe, né? Mas, de qualquer forma, o inciso C está aí, né? Minha função não é ser advogado de defesa, é ler o que está na lei. Então, sujeição intencional do grupo a condições de vida com provocar a sua destruição física. Ou seja, você vender comida mais cara para os pobres, realmente, intencionalmente, é destruir eles. Então, ao meu ver, se tipificaria no genocídio na combinação moderna pelo Estatuto de Roma. Claro que antigamente não é assim, mas eu estou vendo com os meus olhos de homem moderno, né, a acusação. Lembrando que antes do julgamento, houve uma, certo sentido, uma impugnação dos patrícios pelo julgamento pela comitia tributa, né, pela comitia das tribos, porque a comitia das tribos, os patrícios tinham menos peso. Na comitia centuriata, os patrícios tinham mais peso, porque eles compunham as primeiras centúrias, então eles teriam mais votos. Porém, isso facilmente foi debelado, porque quem poderia convocar a comitia centuriata, que era o exército romano, no campo de Marte, não dentro da cidade, era o cônsul, porque ele tinha império. O tribuno não tinha império, ele só poderia convocar realmente a comitia tributa. E mais tarde, o tribuno, realmente passado em lei, que ele só consegue convocar o plebiscito, ou seja, só as tribos plebeias, né? 100% compostas de plebeus. Nessa época inicial da cidade, em que os patrícios ainda eram uma parte maior da população, realmente era a comitia tributa, em que pese ter esse detalhezinho de direito administrativo, de instituição romana, que nessa época inicial não estava muito bem claro. Os tribunos não são bobos, eles sabem que eles não teriam força à luz do que aconteceu até com Sicínio, que a gente escreveu na aula passada, que já tinha querido condenar o Coriolano à morte e não teve forças. Os tribunos saberiam que eles não conseguiriam condenar o Coriolano à morte, né, atirar-lhe da rocha Tarpeia, e sim condenaram ele ao exílio. Então, já definiram que a pena do crime seria o exílio. Muito bem, e acusaram, né? Fizeram essas acusações na versão, vamos dizer, do crime de acordo com o pensamento daquela época do século V a.C. O Coriolano ele se defende, e ele se defende de maneira lateral. Ele diz a tradição que ele abre o peito, mostra as feridas que ele teve por Roma, e a lógica dele é: um homem que tanto lutou pela cidade, um homem que tanto bem fez por Roma, um homem que arriscou a vida dele por Roma, vai cometer esse tipo de crime, vai fazer isso contra a cidade? Aí ele chama os veteranos dele que estão ali na Assembleia e fala: você, eu não te salvei, Beltrano, quando eu fiz tal coisa. E realmente o heroísmo do Coriolano, ele era um negócio inegável, inegável. O Coriolano era o herói e da sua geração ele era o melhor general que havia. Isso era inegável. Porém, os tribunos tinham uma carta na manga. Na réplica, né, dos tribunos, eles citam uma coisa que subleva o povo. Ironicamente, os tribunos da plebe, que eram, vamos dizer assim, de uma classe sem estudo, eles são mestres da retórica, até porque na prática do dia a dia, né, eles estavam muito bem, eles estavam realmente muito afiados. Eles falam assim: Coriolano, quando você tomou aquele trigo lá dos anciates, né, dos volscos, você não dividiu com o Estado romano, você não entregou o espólio para o Estado romano, como deveria ser sua função como líder do exército. Você dividiu entre os seus amigos, entre os seus soldados. Você espoliou o Estado romano e fez isso para que quem realmente fosse junto de você conseguisse comida e quem fosse contra você ficasse sem. Isso claramente é o quê? É aspirar a tirania, né? Mais tarde, no futuro, a gente vê que o Espúrio Moélio ele é condenado, quer dizer, condenado não, é assassinado sob a acusação de aspirar à tirania, querer ser rei, porque dividiu o trigo com o povo, né? Os antigos eram muito sensíveis a essa questão de dar comida para os pobres, né? Não havia cristianismo ainda, então não havia o conceito de caridade desinteressada que vem no cristianismo. A tal ponto que os evangelhos escrevem: quando Nosso Senhor faz a multiplicação dos pães, o povo quer pegar ele para ser rei. Então, dar comida para o povo realmente é um apanágio da realeza, né? É um apanágio da realeza. Na própria Sagrada Escritura, quem dá o pão do céu é Deus. Então, realmente, essa acusação contra o Coriolano de que ele não dividiu realmente a comida pega de espólio da guerra com o Estado romano para a divisão com o povo, e sim só para os soldados dele, levantou o fórum em polvorosa. A plebe realmente se voltou toda contra ele. Ele tentou se defender, os patrícios tentaram se defender, mas foi aquela bagunça, aquela confusão no fórum. Realmente eles não conseguiram falar mais nada. E os tribunos realmente viraram o jogo pela condenação. Infelizmente, no sistema atual ficou sem tréplica, né? Porque se num processo a acusação traz um fato novo na réplica, o juiz tem que abrir vistas à outra parte, né? Não pode haver um fato da acusação que a defesa não se manifeste. A gente vê, inclusive, em seriados de TV que a acusação tira do bolso uma prova fatal e vira o jogo, mas não, a defesa tem que saber, tem que falar, senão aquilo ali é nulo, né? Mas
Era um julgamento popular, né? Quem já participou de umas assembleias de sindicato centro acadêmico vê que não tem ordem. Então imagina aquilo ali no Fórum Romano. Então realmente os tribunos puseram para votar. Não só a defesa não conseguiria falar, como não era interesse para falar. Aliás, era um problema do julgamento popular, né? Todo crime feito contra a estrutura do Estado e contra o povo ia ser julgado pelo povo, né? Então o princípio, a vítima do crime não poder ser juiz, não estava muito bem estruturado aí. Por outro lado, hoje em dia, um crime contra o Estado e contra a estrutura do direito é julgado pela justiça, né? Se a gente fosse pegar o pé da letra, um crime contra a administração da justiça não poderia ser julgado pela justiça, né? Tem sempre esse calcanhar de Aquiles da justiça, quando um crime, vamos dizer assim, que provoca a própria vítima, em certo sentido, é o juiz, é o Estado que vai se julgar ou é o povo. Muito bem, os tribunos puseram para votar. Das 21 tribos, 12 votaram pela condenação, 9 votaram pela absolvição. Assim como a gente escreveu na aula passada, a votação por centúrias é a mesma coisa na votação por tribos, né? Inclusive nesse 12-9 tem uma parte engraçada de Dionísio de Licarnasso. No texto se comenta, faltava mais 2 votos para virar, para ficar igual, e é um erro de aritmética. E o pessoal que estuda discute realmente se eram 21 tribos, se eram 20 tribos, se eram 22 tribos, ou se o Dionísio de Licarnasso comeu bola e errou a conta, ou se algum compilador fez uma glosa ali no texto e não era muito bom de matemática e colocou uma conta errada. Com o resultado do julgamento, diz o Dionísio que você não precisava olhar a qualidade das roupas para saber se um homem era patrício ou plebeu. Todos os patrícios estavam tristes, chorosos, cabisbaixos, como se tivessem perdido alguém da família, e todos os plebeus estavam alegres, festejando como que tivessem derrotado completamente a aristocracia e celebrando quase que como a libertação da cidade. O Valério Máximo foi muito atacado, né? Afinal de contas, ele tinha advogado para que se fosse o julgamento popular, e o julgamento popular foi uma varada na água, né? O Coriolano foi condenado. O Marcos Valério foi muito atacado em Roma por isso. O Plutarco diz que o Coriolano se mantém estoico, ele não esboça reação nenhuma, vai para casa dele, se despede das famílias, não ouve ninguém, não fala com ninguém que vai lá consolar ele e simplesmente sai de Roma sem olhar para trás, sem chorar, sem reclamar, sem falar palavras de recriminação. Plutarco atribui inclusive isso à ira, né? Que a ira ela reúne a paixão da alma, né? E mantém o homem como que insensível ao dano que ele mesmo sofre por conta desse calor interno que ele tem. Então o Coriolano sai de Roma enquanto plebeus festejavam e patrícios lamentavam. O ano seguinte, ano 490 a.C., consulado do Sulpício Camerino e Espúrio Lárgio. O Espúrio Lárgio era o irmão do Tito Lárgio, o primeiro ditador, e ele era famoso por ser um dos colegas de Horácio Cócles, o nosso velho amigo Horácio Cócles, que defendeu a Ponte Sublícia, salvando a cidade dos etruscos liderados por Porcena. Esse ano não aconteceu nada. Ocorreram muitas visões e presságios. No mundo antigo, realmente, como a gente está cansado de falar, a vida pública e a vida religiosa, elas eram uma coisa só. Então começa a cair raios, começa a cair pedras, começam a nascer fetos monstruosos, animais monstruosos. Se atribuía isso ao quê? A injustiça que foi feita com Coriolano. Os deuses estavam irritados, estavam mandando avisos de que eles não gostaram da situação. Isso não apenas em Roma, né? Pérsia, China, Egito. Quando você vê realmente que o governante está fazendo algo errado, né? No caso a República Romana, começa a ver prodígios, começa a ver ocasiões fantásticas, né? O universo começa a sair dos eixos. Todo império antigo é um império cosmológico, né? Todo império antigo é o centro do universo. Então quando começa a ver uma confusão política, realmente o universo começa a sair dos eixos e as aberrações começam a existir na natureza. Inclusive nesse mesmo ano, nos grandes jogos, os grandes jogos eram jogos votivos, né? Havia uma certa diferença entre os jogos romanos, que eram periódicos em setembro, e os grandes jogos, que eram feitos votivamente pelos cônsules, né? Muitas vezes eles são os mesmos, então assim, é difícil entender realmente. Os textos dizem grandes jogos, mas a chance de ser os jogos romanos não é baixa. Nos grandes jogos que ocorreram nesse ano, um senhor castigou seu escravo, prendendo ele com uma forquilha, né, negócio de puxar a carroça, e saiu espancando ele pelo fórum, né, para castigar ele, antes da procissão sagrada dos jogos. Os jogos eram um evento religioso, né, todo evento religioso em Roma, quando havia um sacrilégio, tinha que ser refeito. E esse senhor, ele castiga o escravo dele de maneira cruel. Lembrando que os escravos não tinham direito nenhum em Roma, eles podiam ser usados em qualquer idade e sexo a os trabalhos mais pesados possíveis, inclusive como joguetes sexuais nas mãos dos senhores, né?
Mas acontece esse evento no início dos jogos e ninguém presta atenção. Aí um homem chamado Tito Latinho tem uma visão que Júpiter aparece para ele, mandando falar aos cônsules ao Senado de que ele não gostou do primeiro dançarino dos jogos. Os jogos, eles tinham um componente, vamos dizer assim, atlético, que é de origem grega, e um componente sacrificial, que era a luta de gladiadores, que eram da Etrúria, né? Então, realmente, os jogos tinham tanto as exposições artísticas e atléticas, como realmente o sacrifício humano que representava os jogos de gladiadores, que conforme o tempo vai passando ficam mais e mais e mais populares. O Tito Latinio tem essa visão em sonho de Júpiter falando para ele, mas ele não dá atenção. Algum tempo depois, o filho dele morre. Novamente, Júpiter aparece em sonho a ele e fala: por que você não me obedeceu? Por que você não falou ao Senado que eu não gostei do que aconteceu nos jogos? Ele não era um cara muito devoto, afinal de contas Júpiter era o deus do estado, né? Não era o deus da família dele. Se o avô dele tivesse aparecido do lar dele, ele talvez acreditaria, mas Júpiter era deus do estado. Ele fica na dele, fica paralisado. Ele tem uma doença súbita, fica paralisado. Finalmente ele vai até os cônsules vão até o Senado e expõem a situação. Realmente ocorreu um sacrilégio no início dos jogos, realmente foi um castigo excessivo. É interessante porque, como eu falei, os escravos não tinham muitos direitos na antiguidade. Mas no século V você já vê uma certa humanização, né? E que um castigo excessivo e degradante ao escravo fez realmente recomeçarem os grandes jogos por conta disso. Mas esse ano ficou de maneira tranquila, né, em Roma, né, salvo esses prodígios, esses eventos. Tranquilo é o modo de dizer. O Coriolano, ele sai de Roma e de todos os lugares do mundo que ele poderia ir, ele quer vingança. Então ele vai procurar os Volscos, os velhos inimigos romanos. Inclusive, tanto Plutarco quanto Dionísio comparam o que o Coriolano faz com o que Ulisses faz quando volta para casa, né? Ulisses volta para casa, eles vê os pretendentes na casa dele, né, tentando subornar a esposa dele para se casar com eles, né, e comendo seus bens e aproveitando, humilhando seu filho, né, enquanto a esposa enrola, né, com o famoso manto de Penélope, que ela descia de dia, descia de noite e dizia: enquanto eu não terminar meu manto fúnebre pro meu marido, né, que está presumidamente morto na guerra de Troia, já que já se passou 20 anos, 10 anos da guerra, ele não voltou. Ele está presumidamente morto, depois eu me caso, né? Porque, obviamente, o pessoal não só pretendia os bens do Ulisses, como também aspirar ao trono de rei de Ítaca, né? Basileus, o rei religioso. Pra você ver, Ulisses era o rei de Ítaca, ficou 20 anos fora e ficou por isso mesmo. Ou seja, era um reinado religioso, como eu sempre falo. Muito bem. Diz que o Coriolano imita Ulisses, né? Ele não se revela como ele se esconde com o manto e vai procurar realmente o líder dos Volscos, né? Átio Túlio. O Átio Túlio e o Coriolano se entendem pelo simples motivo que o Coriolano, ele realmente vai procurar os Volscos para pedir vingança contra os romanos que traíram ele. Depois de tudo que ele fez para a cidade, ele foi exilado e julgado como se fosse um criminoso. O Átio Túlio concorda, uma questão de cavalheirismo antigo, ele recebe o Coriolano na casa dele e eles realmente fazem um pacto, mas ele explica que ele não poderia atacar os romanos sob pena de violar os tratados. O Tito Livio não conta nada disso, e eu não acho nem que é para passar o pano pro Coriolano, mas talvez porque ele não tenha encontrado fontes. O Dionísio Licarnasso narra que o Coriolano propõe ao Túlio fazer um incidente diplomático nos próximos jogos, né, para poder justificar com que os Volscos atacassem de novo os romanos, sem quebrar os tratados de paz que haviam sido feitos. Tratados de paz esses extremamente desvantajosos para os Volscos, né, afinal de contas os romanos tinham ganhado a guerra. Bom, enfim, parece meio romanceado, né, esse negócio dele entrar também como Ulisses dentro da corte do Túlio. Enfim, talvez o menos é mais. Talvez o historiador mais pé no chão seja o Tito Livio mesmo. Enfim, chega a seu ano 489 a.C., consulado Pinário Mamercino e Caio Júlio Iulo. O nome Júlio realmente vai lembrar do Júlio César, e de fato é o primeiro consulado da família Júlia, né? Família Júlia, descendente de Iulo, filho de Enéas, o Enéas, filho da deusa Vênus. É uma família eminentemente albana. Lembrando que Enéas funda Lavínio e os colonos de Lavínio fundam Alba Longa. Alba Longa é destruída por Roma no reinado do terceiro rei, Tudo Hostílio. Então Tudo Hostílio traz a população de Alba para Roma e a família Júlia vem para Roma. Então esse é o primeiro consulado da família Júlia. E esse ano realmente foi um ano de relativamente paz, mas nos jogos, de novo, aquele problema, ou grandes jogos ou jogos romanos, há esse incidente, né? O Túlio Volsco, não Túlio rei de Roma, incita os Volscos a participarem em massa dos jogos em Roma, né? Então vai um grande contingente de juventude volsca para Roma,
E os romanos ficam admirados, mas por que tem tanto Vosco aqui? A gente derrotou eles ano retrasados e agora eles vêm participar das festividades religiosas com a gente. Então os romanos ficaram meio ressabiados. E o Túlio pede para chamar os cônsules e fala um negócio meio misterioso. Enfim, o Túlio chega para os cônsules e fala: ó, é meu dever falar porque nós Voscos somos muito cabeças quentes, né? Nós somos muito irritadiços e por isso nós fomos derrotados pelos romanos. E se nós estamos vivendo em paz é porque vocês são muito clementes, romanos, não porque nós Voscos temos mérito. Enfim, vocês lembram já algum tempo atrás que os sabinos, a juventude sabina também veio para Roma e se embriagou, ficou saindo com cortesãs e acabaram fazendo bagunça e houve uma guerra, até o titular foi o ditador na época. Então eu preciso avisar para vocês, porque senão eu vou participar de um crime também, né? Nós temos um tratado de paz. Ou seja, ele enrola, deixa tudo nebuloso, não fala nem desfala e vai embora. Os cônsules falam pro Senado e o Senado se apavora. Fala assim: meu Deus, meus deuses, né? Vai ter alguma coisa tramada. Expulsa os Voscos de Roma, expulsa, todo mundo vai embora. Se esses caras tomarem a cidade em surpresa, nós estamos perdidos, né? Que nem Troia, tomam surpresa, que nem o Tito Tácio que tomou o Capitólio à traição. Então, expulsa, vai embora. Todos os Voscos vão embora. Muito bem. Nisso Túlio saiu primeiro e os romanos começaram a expulsar os Voscos da cidade. Os Voscos saíram doidos, né? Lembrando que o dever de hospitalidade era um dever sagrado. E conforme os Voscos foram saindo forçados de Roma, o Túlio pelo caminho foi juntando eles falando: ó, os romanos quebraram o tratado de paz com a gente, não se faz isso com a gente. Como já se viu expulsar nós que somos convidados em paz aqui participando de festas sagradas, eles expulsando a gente desse jeito como cães? Não é correto isso não. Nisso, o Túlio realmente teve o casus belli, né? O motivo para a guerra com Roma, né? Tendo o Coriolano como general lá na região de Ancio. Então, realmente, o Adio Túlio pôde finalmente mover a guerra contra Roma dentro do direito da época. Afinal de contas, os romanos ofenderam gravemente os Voscos, expulsando eles dos jogos. Chega o ano 488 a.C., consulado do Espúrio, Nautus Rutilo e do Sexto Fúrio. O Dionísio narra que tanto 489 e 488 foram dois pares de cônsules bem pacíficos, mas de qualquer forma, no consulado do Nautilus e do Sexto Fúrio, realmente estourou a guerra com os Voscos. Para variar, né? Sempre tem guerra com alguém na Itália. E os Voscos, comandados por Coriolanos, começam uma marcha e uma campanha vitoriosa contra Roma. E o Coriolano vai tomando praticamente tudo que os romanos tomaram dos Voscos: Cisteios, Corilos, vai subindo, toma Lavínio, chega em Alba e finalmente chega às muralhas de Roma. Coriolano realmente derrota os romanos numa campanha vitoriosíssima e chega às muralhas de Roma e cerca Roma. Quem diria? O grande herói, agora virado traidor, vem com o exército inimigo numa sanha para se vingar realmente de tudo que aconteceu com ele. Mas o Coriolano também não é inocente. Ele fez uma coisa para agravar a situação na cidade. Ele colocou os soldados para saquear as terras que os plebeus trabalhavam. Porém, as terras dos patrícios, dos seus amigos do Senado romano, ele proibiu que fossem saqueadas. Ele inclusive mandou guardas para poder proteger essas terras, esses bens dos patrícios. Então isso agravou mais ainda o povo. Houve realmente acusações de que o Coriolano estava realmente macomunado com os patrícios, né? Fazendo uma cabala para realmente de novo destruir os símbolos da plebe. Roma acuada, Roma derrotada, Roma cercada. Lembrando inclusive o cerco do Porcena, dessa vez um cerco feito ao sul pelos Voscos, Coriolano liderando as tropas do Adio Túlio. O Senado resolveu mandar os embaixadores para o Coriolano, e o Coriolano não quis papo, falou: não aceito. Mandaram vários embaixadores, vários senadores importantes, inclusive desses que a gente está falando ao longo das aulas, e o Coriolano irredutível: não, eu vim aqui por vingança, agora vocês vão pagar o que vocês fizeram comigo, não foi certo o que vocês fizeram comigo. O Senado mandou sacerdotes, né, mandou os pontífices, mandou os oficiais pedindo paz, com os instrumentos sagrados, em nome da religião, em nome dos deuses. E Coriolano mais uma vez falou: não, nem para os sacerdotes eu vou me curvar, é hora de Roma pagar pela ingratidão dela. O Tito Livio diz que não sabe quem foi que deu a ideia, se foram as próprias mulheres ou se foi o Senado, mas o fato é que as mulheres romanas decidiram intervir. É curioso porque ao longo da história realmente as mulheres têm realmente uma participação natural nos fatos da sociedade, apesar de tudo. Então assim, a gente vê hoje em dia toda essa ideologia de empoderamento feminino é um negócio artificial, porque já é um fato histórico realmente que as mulheres participam,
E você não precisa de uma intervenção estatal, ou legalista, ou legiferante para isso. Então você vê na própria história de Roma, né? Desde numa sociedade patriarcal, várias vezes as mulheres interviram naturalmente, como por exemplo no rapto das Sabinas, como por exemplo a intervenção de Clélia pelos romanos contra Porciana, e agora a intervenção das matronas romanas contra Coriolano. Ou seja, isso acontece na história, é um fato natural, e não adianta elucubrar muito. Obviamente, ele sabe que o movimento feminista, ele atende a uma agenda política, né? Nenhum movimento social acontece por acaso, sem financiamento e sem atender a um planejamento anterior. Então a gente tem que ficar muito esperto com tudo isso aí. Então as mulheres romanas vão até o acampamento Volsco, o que era um perigo, porque afinal de contas, um bando de mulher no acampamento do soldado, a gente sabe o que acontece, né? Infelizmente. Tem um momento até que lembra os evangelhos, que chegam pro Coriolano e falam assim, ó, tua esposa e tua mãe estão aí, né, pra falar com você, né? Sua mãe e seus irmãos estão aí, né? Assim como nos evangelhos, sua mãe e seus primos, porque Jesus não tinha irmãos, né? Ele tinha primos, né? Que na língua era o mesmo. Então, tua mãe e teus primos estão aí. Então, falaram pro Coriolano, ó, tua mãe, tua esposa, nesse caso, teus filhos, estão aí pra falar com você. Aí o Coriolano fica maluco, né? Minha mãe, minha esposa, vai lá, vai falar com ele, chama pra tenda dele, né? Pro pretório dele ali. Aí a mãe dele não quer papo com ele, fala, ó, não quero papo com você porque eu tô com uma vergonha dupla, cara. O meu filho virou um traidor, tá atacando a minha cidade. Que isso? Não, se você continuar sendo inimigo, você não vai me encontrar nem me abraçar como mãe. Vai me abraçar como morta, defender o Capitólio. Porque eu não aceito isso. Onde já se viu que vergonha pra mim. Ou seja, o discurso, tanto descrito pelos historiadores, quem tiver interesse vai lá ler, que é muito bonito, isso move o Coriolano, né? A mãe, né, como o pessoal brinca, grande instituição italiana, né? A mãe, grande instituição que o homem acaba ouvindo, não ouve a esposa, mas ouve a mãe. A mãe tem um poder imenso, né? Então o Coriolano ouve a mãe realmente, e o que os senadores não conseguiram, o que os sacerdotes não conseguiram, a Poi velha, a mãe italiana, conseguiu. Então o Coriolano ouve a própria mãe e diz, tá bom, eu estou fazendo uma besteira, realmente eu não consigo destruir minha cidade, onde moram os meus filhos, minha esposa, minha mãe. Tá bom, eu vou recuar com o exército Volsco. As mulheres voltam para Roma e o Coriolano, que era o comandante do exército, ele manda o pessoal levantar o acampamento, levanta o cerco de Roma e traz o exército de volta para a região de Ancio dos Volscos. Os romanos ficam super felizes, né, porque a cidade foi libertada, promete até um templo para fortuna, para coragem feminina a ser construído. Ele é construído alguns anos depois, né? Não é tão fácil fazer um templo assim. E o Coriolano volta para Ancio. Aí há uma divergência no que aconteceu com ele, né? O Tito Livio diz que ele foi morto, mas ele também fala que outros historiadores que ele consultou dizem que ele realmente ficou no exílio lá e que ele conseguiu escapar da ira dos Volscos e até reclamando que era horrível ser exilado. Lembrando que quando você era exilado, você abandonava os seus deuses lares. Então, há quem dissesse que o exílio era pior que a morte. Mas o Dionísio, ele narra realmente algo terrível aconteceu com o Coriolano, né? Quando ele volta, o Átio Túlio estava enciumado dele pelas vitórias militares dele e os Volscos ficam bravos com ele. Falam assim, como é que você, na beira da vitória, com Roma cercada, abandona tudo e volta para trás? E o Coriolano explica, não, eu fiz um tratado de paz com Roma, Roma devolveu territórios pra gente, então foi um tratado vantajoso para os Volscos. Então eu entrego o comando e eu vou dar satisfação de tudo que eu fiz no comando. E o Coriolano mais uma vez é citado para se defender em praça pública em Ancio, território dos Volscos. E o Coriolano vai se defender e o Átio Túlio diz que ele não quer cometer riscos, né? Ele não quer ter riscos, né? Ele sabia que se o Coriolano abrisse a boca, pode ser que o povo e os soldados que lutaram com ele era um ótimo general, ficassem a favor dele. Então no momento que ele vai falar para prestar contas da administração dele, um repeteco da defesa dele no Fórum Romano, mas dessa vez com mais experiência, ele é apunhalado, ele é assassinado. Então assim termina a história do Coriolano, realmente, como diz Plutarco, né? Um homem que tinha tantas virtudes, tantos méritos, tantos benefícios, mas na hora que ele tentava falar não conseguia e tudo que ele fazia de bem retornava em ódio para ele, né? Daí a importância da gente ter capacidade de falar em público, saber falar, saber se defender, como dizia o apóstolo, né? Dê as razões da sua fé, saber se expressar, saber se comunicar, é extremamente importante disso. Você vê a história de Coriolano, ela é extremamente trágica por causa disso aí, né? E fica sempre uma lição. E o Coriolano marcou uma coisa terrível também. Foi a primeira vez de muitas em que um romano se volta contra a cidade e lidera um exército contra a cidade. A misericórdia que Coriolano teve em função de ter visto a mãe dele, mais tarde Sila, César e tantos outros generais do império não teriam, e Roma sofreria muito na mão dos próprios filhos.